Sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, nutricionista há 18 anos e trabalho com gestantes, com lactantes, com crianças, introdução alimentar. Então, assim, é esse público delicioso que eu falo, né? Que a gente aprende cada dia mais com essas mães maravilhosas, não é? Delícia trabalhar com esse público, não é mesmo, Rafa? Ah, é um público diferente, né? A gente tem que Muito. conhecer, eu acho, para conseguir atender certinho do jeito que elas merecem, porque geralmente nessa fase elas estão meio carentes de atenção, o corpo muda muito, Os é um hormônios, mundo novo, né? com Então eu acho certeza. que a gente, como profissional, nossa obrigação é estudar muito sobre isso para atendê-las com todo carinho e amor. Com certeza, para colher bem gostoso, né? Porque tá precisando mesmo nessa hora, né? Ser mãe é uma coisa, uma mudança, uma transformação tão grande para a mulher, né? Uma coisa tão É, desejada e aquele turbilhão de emoções, de hormônios, tudo isso que faz com que a gente às vezes não saiba para onde ir, não é? Então é gostoso mesmo. exatamente. Legal. É, terminou sua apresentação já curtinha assim? Opa, você viu só? Você viu só que Então rápida? que bom. Vamos começar então pela primeira pergunta. A gente reuniu 10 questões aqui dos principais assuntos, mas se vocês quiserem fazer perguntas aqui nos comentários, a gente vai deixar aberto e depois ela responde no Instagram dela, eu compartilho, podem ficar Ótimo, tranquilos, tá? sim. Então, primeiro, náusea no início. O que pode ser feito quando a mamãe engravida? Primeiro, gente, essa live vai ser sobre alimentação na gestação. Então, esquece todo o assunto depois da fase que está amamentando, da fase que o bebê já nasceu e está crescidinho. Então, por Uhum. enquanto, a gente só vai falar na gestação, quando ela descobriu que está grávida, até o momento do bebê nascer, tá bom? Isso. Então, a mulher descobriu que está grávida, começou com as náuseas. Quais são Isso. suas dicas para isso? Bom, na verdade, o que acontece? É uma caixinha de surpresas, né? Então, quando você descobre que está grávida, cada mulher reage de uma forma com os hormônios que vão estar ali a turbilhões. E a maioria me relata muito isso no consultório das náuseas, que também às vezes na primeira gestação teve muito, na segunda gestação não tem quase nada. Mas a dúvida é como que eu vou suportar essas náuseas por 3 meses, que normalmente às vezes tem grávida que fica 3 meses nauseando e não aceitando, às vezes, nem o cheiro do marido, eu falo, né? Que isso muda, inclusive, essa parte, né? Mas a parte alimentar, um ponto muito importante que dá uma diferença, dá para, vamos dizer assim, suportar um pouco mais, é o fracionamento. Então, a mulher que não fraciona, que seria não se alimenta com uma frequência maior, ela tem que passar a se alimentar mais. Então, a cada 2 horas, não pode ficar um período muito longo sem se alimentar, que isso intensifica ainda mais a náusea, né? E outra coisa é tomar muito cuidado para não ficar come, deita, que isso também favorece não só a náusea, mas às vezes os refluxos que começam, a azia que também começa. Além disso, eu sempre dou de dica para as mães, para as gestantes, né, que priorize os alimentos frios e gelados, porque eles amenizam um pouco essas náuseas também. Então, uma dica bem legal, bem bacana, é você fazer gelinho de limão com raspinha de gengibre, que ali alivia bastante essas náuseas. Então, a mãe faz tipo um suquinho, vamos dizer assim, de limão com um pouquinho de gengibre, põe nas forminhas de gelo e deu essa náusea muito intensa, é só pegar o quadradinho, que seria tipo um sorvetinho, vamos dizer assim, que ameniza bastante, tá? Porque tanto o limão como o gengibre, ele dá uma acalmada nessas náuseas. Mas é um sintoma que infelizmente, a gente tem que aguardar todo esse tempo aí, normalmente de 3 meses, para melhorar esse quadro. Mas melhora, tá? É bem difícil aquela gestante que fica a gravidez toda com náusea, mas existe. Coitada, né? Uhum. Premiada. E você falou de comida gelada, né, nesse começo. Qual Sim. outra opção fora esse gelinho você acha que é Isso. legal? Então, muitas vezes, a comida mesmo, a refeição principal, então morna ou muito aquecida, ela é que faz com que tenha mais náusea a ponto de até de ter uma aversão àquele alimento, né? Naquela hora a hora que vê a refeição já. Então, é preferível que sejam mais temperaturas mornas e tudo que for para o gelado mesmo é melhor. Então, as frutas vão cair melhores. A comida em si, muitas vezes, não cai. Uma sopa, por exemplo, só se for numa temperatura morna para fria,
que às vezes a gestante acaba aceitando, né? Então, acaba que a gente fica num cardápio um pouco, às vezes, restritivo nesse período, por conta da pouca aceitação. E aí a gente gosta de estar combinando, pelo menos nos horários dos lanches da tarde, que sejam mais reforçados, que dá para ter mais opções, né? Então, por exemplo, um açaí, por que não? Para dar um reforço de energia também para essa grávida que está nauseando tanto a ponto de não conseguir se alimentar adequadamente na hora das refeições principais. As frutas mais geladas mesmo, e não em temperatura ambiente, também favorecem bastante. E os picolés mais saudáveis, lógico, não esses cheios de açúcar, que também ajudam. Tá? Mas é fase. É uma fase que vai passar, lógico. Isso é certeza que vai passar, né? Ah, que legal. Não sabia nada disso. Ah, é tão bom fazer essas lives, né? Quando eu tiver Oh, filho, eu já vou estar preparada. é. E também, né, Rafa, é aquela, como eu falei no início, é uma caixinha de surpresas. Então a gente não sabe como que vai reagir esse corpo a essas mudanças hormonais, né? Então às vezes a pessoa não tem Uhum. nada, ou tem muitas também gestantes que relatam aversão aos doces no início. E depois do terceiro mês, acabam sentindo mais vontade ainda desses doces. Então, é uma coisa assim, eu falo que é cada mês que a gente vai descobrindo Uma e surpresa. reajustando a dieta também daí, porque por conta disso acaba que tem que remanejar bastante para não comprometer depois do terceiro mês o peso da gestante ou até mesmo as taxas, né, glicose, por exemplo, que acaba às vezes alterando por conta de tudo isso, tá? Mas Aham. muito individualizada essa parte dos sintomas na gestação, né? Vamos ver quando você ficar Tá grávida, o que ótimo. vai ser. Ah, vamos, você vai ver. Delícia. Ganho de peso. O que é recomendado fazer quando engravida e já começa a ganhar muito peso? Tá. Os primeiros 3 meses, eu falo que são os 3 primeiros meses que a gente tem que ter mais cautela na alimentação, porque é o período que a mulher deveria, né, ganhar menos peso. Porque depois, no segundo e terceiro trimestre, o ganho de peso acaba sendo maior. O apetite também aumenta muito mais e as necessidades de energia também, né, de calorias, de nutrientes e tudo mais. Então, no primeiro trimestre, às vezes por conta de ser a primeira gestação, a mulher fica tão ansiosa e tão com aquela coisa do ai, agora que eu vou querer que meu marido me agrade mesmo e tal, e acaba Agora eu posso. escorregando, agora eu posso, acaba escorregando um pouquinho mais. Então, é sempre importante nesse primeiro trimestre que o ganho seja pequeno. E aí vai diferir o quê? Difere muito de mulher para mulher, dependendo do IMC, que é o índice de massa corporal, que essa mulher entrou na gestação. Quando a mulher ela entra já com sobrepeso, por exemplo, ou uma obesidade, ela acaba tendo que ter um pouco mais de atenção nesses ganhos de pesos, né? No caso dos trimestres. Já a mulher que tem baixo peso ou tem um peso normal, aí automaticamente ela acaba podendo, né, ganhar um pouquinho mais. Então, vamos colocar uma média aí, né? Que seria 1 quilo, 1,5 quilo nesse primeiro trimestre, mais ou menos. Pensando que depende desse IMC, como eu falei. Para que no final da gestação a gente não tenha um ganho de 20, 25 quilos, por exemplo. Né? Então, o ideal para mulheres que não estão com excesso de peso seria um ganho total, vamos dizer assim, de 12, estourando 15 quilos, para depois não ficar difícil. Agora, um ponto importante é as mulheres, muitas delas sofrem muito com a retenção hídrica também na fase da gestação. E isso, infelizmente, não tem como a gente analisar se é líquido retido ou É. se é a gordura, né? Se é o consumo mesmo alimentar, tá? Então, isso também é uma coisa, uma questão que a gente tem que levar em consideração, sim. Principalmente Uhum. observando os pés, então os membros inferiores, final do dia, se está muito inchado, tudo isso daí dá para a gente ter uma ideia se está tendo muito ganho ou não, né, de peso. De acordo com eu falo de retenção hídrica, né? Pode falar. Aquela balança que está na moda agora de Nutri, que Bioimpedância. mede tudo, Ah, bioimpedância, isso, bioimpedância. Sim. aquela detecta, ou não Não, também? não. Quando a, o resultado vai Ah, ser um falso positivo, porque ele vai analisar aquele feto, né, como sendo ou uma massa magra. Então ele não deve ser feito ah, bioimpedância. E outra coisa importante também é na gravidez a gente não deve ficar focado em reduzir peso nem em peso mesmo, em número eu falo, e sim em qualidade. Então isso é um ponto muito importante. aham. Até quando eu atendo muitas mulheres que sempre fizeram muita dieta, né, de restrição, de redução de peso, ela tem que, eu falo, resetar, né, e começar
é um novo ciclo. Então, é um ciclo de qualidade e não de ficar fazendo cálculos de, ai, quantas calorias eu ingeri hoje. Não, é mais qualitativo do que essa coisa do contar calorias, né? Então, é para a vida, é um feto, né? Um bebê que está ali, são duas pessoas. Então, tem que ser analisado isso. Então, a gente fica mais focado na alimentação, na qualidade da alimentação mesmo. E não em bioimpedância, em nada disso, tá? O gosto, o paladar do bebê, ele é formado já nessa fase? Sim. O paladar do bebê, durante a gestação, sim. Tudo que a mãe consome, ele começa a já ter, né, absorções aí e também desenvolvimento de paladar já dentro da barriga. Tá? Então é importantíssimo que a alimentação da mãe seja reajustada, não só pelo quadro, eu falo de saúde dos dois, mas também por todo esse condicionamento que o bebê vai adquirindo já na gestação, já na barriga da mãe. Tá? Então esse é um ponto importante, é uma responsabilidade, eu falo, grande, né? Até mesmo a parte intestinal, se você for ver, o bebê às vezes nasce com um quadro, um intestino, né, muito ruim, e a hora que você vai ver a mãe sempre teve um intestino muito ruim e não tratou esse intestino na gestação. Então, isso também é um ponto que a gente deve sim estar avaliando e estar reajustando para que não sofra depois e esse bebê também venha a sofrer, né? Ai, gente, não, eu acho incrível que tudo está na alimentação, né? Tem tudo, não Ah, é? É tudo. disposição, é tudo. É. E vocês, nutricionistas, estão cada vez mais dando atenção para o intestino, né? Opa, o intestino é o segundo cérebro da pessoa. Você já ouviu falar esse ditado? Que o intestino é o Olha, segundo cérebro nosso. Então, tudo vai passar por ele, né? Todo o trato digestivo final é ali, com ele, né? Desde a absorção ou não. Então, tem que ser, sim, investido. Eu falo que tem que investir nessa parte intestinal, que ela é resposta, às vezes, de muitas doenças, inclusive, é o intestino em desequilíbrio. Então, precisa sim, é, e já ali na gravidez a gente já consegue fazer isso para melhorar esse intestino do bebê quando ele vier, tá? que são os usos dos probióticos. Não só, não adianta de nada adianta uma mulher falar, então eu tô grávida, vou começar a fazer uso de probiótico e não cuida da alimentação. Ele não vai fazer milagre. Então, o que que seria? Primeiramente, a gente tem que reajustar a alimentação. Quando fala em alimentação de gestante, o que eu mais vejo na prática é o quê? As mulheres não consomem tantas fibras alimentares. Então, desde produtos integrais até mesmo as hortaliças, não tem muito hábito de consumir esses alimentos. E aí, automaticamente, quando entra na gestação e necessita de um aporte um pouco maior, né, por conta de que o intestino, é normal isso acontecer com a gestante, o intestino ficar um pouquinho mais preguiçoso, por conta dos hormônios e também da barriga que vai crescendo muito, isso comprime o intestino, então tem também essa questão. Então, se ela não É, cuidar dessa parte das fibras, da água também, que às vezes tem muitas grávidas que eu vejo que esquecem de ingerir a água, ou que fazem troca, ao invés de consumir a água, passam a usar uma quantidade de suco muito alta. Aí tem uma coisa vai levando a outra, eu falo, se for ver, é tanta coisa. Aí, excesso de suco, às vezes acaba piorando a taxa glicêmica da gestante também. Então, reajustamos esses dois pontos, né, de fibras, de água, aí a gente vê, então, a necessidade de entrar com probiótico. O probiótico, o que que ele é? Ele vai ajudar na proliferação das boas bactérias do intestino. A gente tem boas e ruins. Então, ele vai ajudar a ter uma proliferação maior das boas bactérias, que vai contribuir para absorver melhor os nutrientes da alimentação, né? E hoje em dia a gente tem probióticos, a gente tem o prebiótico e existe a junção dos dois, que é chamado de simbiótico. Tá, olha que bagunça. hum. Mas tentando Ah, é? explicar Tem os grosso dois? modo, né? Aí depende muito de cada gestante, de cada pessoa, para fazer o uso de só probiótico ou de fazer o uso dos dois, né? Então, o probiótico seriam essas bactérias boas, vamos dizer assim, e o prebiótico seriam as fibras alimentares, que muitas vezes a mulher não consegue ingerir através da alimentação uma cota suficiente e a gente precisa entrar com esses prebióticos daí, tá? Mas eu adoro É usar. natural. Isso, eu adoro usar o probiótico, pelo menos na gestante, e isso é comprovado, tá? Existem comprovações científicas de que quando você utiliza, o bebê automaticamente acaba tendo essa proliferação também melhorada das bactérias no intestino dele e, consequentemente, não que seja a solução, Regra. mas aquelas cólicas, às vezes, do bebê, muitas vezes tem a ver com tudo isso que veio já da gestação.
Ai, socorro, né? Nossa, a fotógrafa newborn agradece. Não é? É, você A passa fo- por isso, não Até a passa? fotógrafa agradece. É, né? É muito desesperador, eu acho. Não é? Imagina na hora É, das fotos, que não para de chorar, de cólica, tem que. né? Mas não sei se é coincidência, mas a cólica geralmente dá mais no fim da tarde. Então a gente aproveita para marcar um ensaio antes. Tem esse lado também da Sim. fotografia. Ah, é isso. É incrível isso. Você sabe que eu nunca vi nenhum estudo que fale sobre o fim do dia, mas realmente na prática é demais. Quando chega 18 horas, não sei se é a junção, eu falo às vezes, do cansaço, até mesmo da mãe, né? Que também tá tão cansada ali. Tudo são sinais, a parte psicológica também, eu acho, né? Que acaba É, fazendo com que tenham mais cólicas no final do dia mesmo. Parece que começa a escurecer, a coisa não- pega, eu não né? sei se também é a queda da temperatura e o corpo mais frio sente mais cólica, né? Acho que é uma junção de Sim, tudo isso. tudo, é a somatória de tudo, né? Bom, preciso tomar polivitamínico que o médico prescreveu. Tá, ótimo. Mais Bom, uma. tem dois pontos, né? Então, polivitamínico e ácido fólico. Quando a mulher ela tá querendo engravidar, recomendo que ela já faça todo esse suporte, né, dos nutrientes antes mesmo. Então, 3 meses antes, se você conseguir, né, se for uma coisa planejada, você já pode fazer uso do ácido fólico. E, inclusive, existe já também, e a gente faz essa conduta quando o pai também vai para consulta, do pai também se tratar nesse aspecto, tá? Então, não só a mulher, mas o pai também. Verdade? Isso, do uso da vitamina E. Então, tem várias coisinhas que o pai já pode também quando está tentando, que é os tentantes, né, que eu falo. Que às vezes a mulher sempre falo que a mulher ela tem uma responsabilidade tão grande, tudo gira em torno dela. É ela que tem que engravidar, é ela que muitas vezes todo mundo acha que é ela que é responsável. Né? E não, o homem também é responsável por gerar aí, né? Então, às vezes o homem é que está deficiente de nutrientes e não consegue engravidar a mulher. Então, não é só a mulher, os dois têm que ser Uhum. tratados, né? Mas voltando à questão do polivitamínico, precisa sim. Por quê? Porque o bebê ele vai necessitar de muito nutriente ao longo da gestação e automaticamente vai acabar adquirindo da mãe. Então, se a mãe já está deficiente, né, ela já vai ter um comprometimento ainda maior. Aí vem a questão das náuseas. Existem muitas grávidas que não conseguem utilizar o polivitamínico por conta de que nauseiam demais. Então, hoje em dia, existem Uhum. vários no mercado, né? Inclusive mastigáveis, se for o caso de dificuldade de deglutir os polivitamínicos em cápsula, né? Ou em comprimido. Então, é só conversar sempre com o ginecologista ou conosco, né? Nutricionista, para ver o mais adequado para você. E o ácido fólico também. Então, existem hoje ginecologistas que utilizam apenas nos 3 primeiros meses o ácido fólico, mas no último congresso de nutrição infantil, materno-infantil, foi falado muito do uso contínuo mesmo, de utilizar o ácido fólico a gestação toda, tá? Então vai muito de linhas de protocolo mesmo de cada ginecologista. Eu gosto bastante dessa Uhum. linha do agora da atualizada, né? De utilizar toda a gestação, né? Então isso é uma forma preventiva mesmo, tá? Então sim, deve usar sim, tá? Mas eu tô me sentindo bem, porque eu sempre falo que a deficiência de nutrientes, ela não vem do dia para a noite. E a mulher, ela pode estar se sentindo bem, mas pode não estar conseguindo passar nutrientes adequados para esse bebê. Né? Então, é importante, Uhum. sim, para até mesmo prevenir. Eu falo que a prevenção é a melhor coisa. É esperar a coisa É. surgir, aí muitas vezes é tarde demais, não é? Uhum. Certinho. Tô gostando de que você vai em congresso, Opa, adoro, cita né? Muito bom, artigos não é? científicos, que linda! Mas não é gostoso isso? Não é? Uma Ai, delícia. quando a gente ama a profissão, a gente quer estudar, né? Opa! Muito. E essa área da saúde, ela também ela vai girando muito rápido, né? Tudo vai mudando. De repente, hoje é uma coisa certa, amanhã já existe um outro estudo que mostra que não, que o melhor é o outro ponto. Então a gente tem que estar É, constantemente em atualizado. atualizações, né? Quinta pergunta: quais hábitos alimentares são incorretos, são mais frequentes na prática? Tá. Essa pergunta, na verdade, é para falar um pouquinho sobre o que eu recebo muito, que é a gestante já com um quadro de diabetes gestacional por conta do mau hábito,
né, no início dessa gestação. Então, o que, que mais tem? Passou aqueles 3 primeiros meses da náusea para muitas, aí o consumo de doces começa a aumentar muito depois. Eu falo que é inexplicável, mas de cada 10 gestantes que eu atendo, umas 7 me relatam isso. Um desespero pelo doce, sabe? Então, o que eu mais vejo é o excesso de carboidrato, e não necessariamente do doce, eu falo doce de festa, mas sim do excesso Uhum. de pães, de biscoitos. E a ansiedade faz isso também com a gente, né? Então, na hora da ansiedade, as pessoas buscam muito esses recursos rápidos. E normalmente o rápido é o industrializado. E o industrializado que a gente Uhum. mais tem é excesso de carboidratos refinados. Então, aqueles biscoitos que não tem nada de fibra, aquele biscoito que tem adição de açúcar, apesar de você não estar sentindo tanto o doce daquele produto, mas o açúcar está ali em segundo lugar nos ingredientes, né? Então, esse excesso de Uhum. carboidrato e a ausência das fibras faz com que essa mulher ganhe muito mais peso, não se sinta saciada, porque esses carboidratos refinados, eles não geram saciedade. Fica muitas vezes com deficiência de proteína, e é uma coisa, um ponto bem importante também. Precisa ser reajustado o consumo de proteína da gestante. E aí, se ela usa muito Uhum. carboidrato, muito pão, muita massa, o paladar fica viciado, porque a gente tem esse problema de viciar o paladar, né? Tudo que é em excesso, a gente vai querendo cada vez mais, ainda mais essa linha açúcar, né? Então, o que eu mais visualizo, aí, automaticamente, o que acontece? Começa a alterar a glicose, e o intestino começa a empipocar, eu falo, né? Uma coisa vai levando a outra por conta desses excessos. Nossa. Então, o que eu mais vejo na prática é isso: ausência de fibras e excesso de carboidrato refinado. E você tem alguma dica para matar a vontade de doce sendo saudável? São as É, frutas? além de frutas, as frutas secas ajudam bastante também. Então, por exemplo, damasco, ameixas, uvas passas, que você pode conciliar, claro, nunca sozinha também, porque também você vai ter que comer um pacote inteiro, mas sempre conciliando com os nuts, né? Com castanhas, com amêndoas, por que não? Que ajudam a saciar um pouquinho mais por conta da gordura boa que ele tem. Né? Então, dá sim para fazer uso e, claro, evitando sempre coisas que tenham açúcar embutido. E não importa se é açúcar demerário, se é açúcar de coco, é importante que a gente se desvincule desses açúcares, né? Porque realmente Uhum. cada dia você quer mais. Eu falo que é a droga do É. século. E é mesmo, isso para gestante, isso para lactante, para crianças mais ainda, que estão com paladar em formação, né? É. Então, tá, dá sim para a gente enganar essa vontade do doce. E uma coisa importante é não ficar fazendo também uso desses carboidratos a todo momento. Então, a cada hora, a mulher está com azia, a gestante ela está com náusea e ela acha que um biscoito de água e sal vai resolver o problema dela. E ele só vai cada Hum. vez piorar o quadro, né? Porque não é um alimento adequado, não vai saciar e vai gerar cada vez mais azia e o ganho de peso também, fora o descontrole das taxas que pode ocorrer também, tá? Uhum. É, bolacha água e sal serve para quê, né? Acho que para nada. Nem me fale. É aquela muleta, né? Eu É. falo, para deixar na gaveta, que eu falo que, gente, se você deixar ali, você vai comendo, você não sabe nem o que está comendo, não é? Porque é uma coisa assim que Uhum. agora foi o pacote inteiro, não te saciou e. Então é vício, tudo é costume, tudo que eu falo que é todo dia, isso que faz mal. O todo dia está acostumado a utilizar Uhum. açúcar no café. Gente, isso, o É. todo dia é péssimo, né? Se tornou um hábito já, daí quando é todo dia. Vamos lá, mais uma que daqui a pouco você vai buscar seu bebê, né? Ah, sim, mas tá tudo bem. Tô com o relógio aqui do lado, dentro do tempo. Quais os riscos para gestante e bebê com relação aos maus hábitos? Tá. Bom, aí, consequentemente, o que que a gente tem? Primeira coisa é a má formação do bebê, obesidade nessa criança, ou então baixo peso. Pode ser ou uma Até coisa ou outra. malformação? Tem também pelos maus hábitos, vai acabar ficando deficiente de nutrientes, ou, por exemplo, essa questão de ácido fólico, de polivitamínico, de regular essa alimentação, automaticamente esse bebê vai ter nutrientes adequados ou não, e automaticamente pode ter deficiências no nascimento por tudo isso, né? E a gestante também, mesma coisa. Então, pode a longo prazo, nessa gestação, se você não tiver uma alimentação adequada, acabar ficando com uma anemia, está acontecendo muito também isso. A gestante, a hora que entra no terceiro trimestre, está lá com anemia e aí tem que fazer toda uma reposição maior mesmo dos nutrientes, tá? Então, para o bebê, baixo peso, obesidade, tudo isso que pode acarretar no nascimento também, tá? Ou parto prematuro, que também pode acontecer, tá?
E o paladar, né? E o Você, paladar o mau também, hábito é afetar que o a gente paladar. já E o começa, intestino. sim. É, porque a grávida tende a ficar constipada, devo usar probiótico, já foi, né? Isso. Então, acho que já ficou, não sei se ficou claro sobre o porquê que a grávida se queixa tanto do intestino. Então, é por conta do aumento da progesterona, né, do hormônio na gravidez. Além disso, conforme a barriga vai aumentando, os trimestres aí vão aumentando, automaticamente acaba comprimindo tudo. Por isso que as azias às vezes retomam também no final da gestação, onde está tudo ali Hum, muito pressionado por aquela barriga, né? E tomar aham. muito cuidado, que às vezes tem mulheres que nunca tiveram problema com hemorroida, fissura anal e passam a ter devido a esse intestino que fica muito preguiçoso, fica muito ressecado, né? Então a gente precisa analisar toda essa questão que eu falei de fibras, água. Algumas não conseguem fazer atividade física, né, por conta do quadro mesmo da Repouso. gestação. E isso às vezes da indisposição também, tem tudo isso. Então a atividade física ajudaria com certeza, mas muitas não conseguem fazer por N fatores, né? Inclusive por Uhum, não ser adequado para aquela gestante, dependendo do quadro como que tá, né? uhum. O que devo reforçar de nutrientes, principalmente no segundo e terceiro trimestre? Tá. Bom, então eu até comentei sobre a proteína. O cálcio a gente tem que avaliar. Então, cálcio, a proteína, a fibra alimentar tem que estar em dia também, mas a proteína e o cálcio, eles têm que estar ali sendo monitorado, principalmente a cada entrada de trimestre, tá? Então, a gente precisa reavaliar para ver como que tá. A vitamina D é outro item importante já desde o início também da gestação, tá? Então, às vezes, a mulher, ela entra com uma taxa de vitamina D muito baixa. E hoje em dia a gente cada vez vê mais mulheres com a taxa baixa de vitamina D, então tem que ser feito todo esse reparo antes mesmo de ficar grávida. E quando não surgiu, né, surpresa, entrar para a gestação e fazer todo esse suporte também. Eu sempre gosto de entrar com um pouco de vitamina D para a gestante, mesmo que ela entre com uma boa vitamina D, no segundo trimestre é importante a gente reparar também, tá? E a proteína, como eu Uhum. falei, que vai ajudar não só na formação do bebê, mas também vai ajudar muito na saciedade da gestante, que é aquele ponto que eu falei do carboidrato que não vai fazer. Então é importante que É, todas as refeições principais, e se der para pôr nas intermediárias também, que a gente tenha um suporte de proteína. E sempre, claro, proteína de boa qualidade. Não adianta sair comendo coisas que não tenham boas qualidades, né? Então, sempre iogurtes mais uhum. magros, nada de iogurtes com aqueles adoçantes, açúcares, né, de péssima qualidade, não vai resolver. Queijos, vai falar, vou comer gorgonzola todo dia, não vai adiantar também. Então, sempre pensando na qualidade daquele produto, é lógico. Um atum, né? Um frango Opa, peixe, desfiado sim, no... as carnes magras, que pode, claro, uma Você carne vermelha. recomenda esse tipo de proteína, tipo atum, frango desfiado no lanche ou Uhum. não? Sim, pode. Depende muito do como é o esquema diário dessa mulher. Então, se ela tem que ser rápido, por exemplo, que é isso que todo mundo traz também hoje em dia. Aí eu preciso de algo prático para o meu horário do jantar. Tá? Então, vamos escolher proteínas que dê para encaixar num tipo, uma sugestão, né, de lanche melhorado, eu falo, que não é pão com presunto e queijo. Então, com certeza, o atum é muito bem-vindo, um frango, por que não? Né? Utilizar também como uma fonte proteica os cogumelos também. Então, você pode usar shiitake, shimeji, que é uma boa fonte, os queijos magros, que também dá para colocar nessa linha O mais ovo? lanche, o ovo, que é super prático e versátil também, né? Que dá para fazer Aham. tantas coisas com ovo, né? Então, dá sim também para colocar. E sempre a carne vermelha, para as mulheres, né, que gostam da carne vermelha, sempre tendo um controle para não ter um consumo também frequente, assim, a ponto de ser diário. E sempre escolhendo fazer esse revezamento de carne branca com vermelha e os cortes também, né, mais adequados de carnes vermelhas. E a preparação que conta, é lógico. Vai fazer frito, aí não vai resolver nosso problema, né? Vai só piorar. Ai, posso tomar só um cálice de vinho de vez em quando? Ah, Só uma cervejinha? tá. Esse é o outro ponto também que foi muito falado no último congresso. Que até então Ah, muitos ginecologistas recomendavam, tudo bem, não tem problema, um cálicezinho de vinho. Hoje os estudos mostram que esse pouco é muito. Então ele pode com certeza comprometer, né, na má formação desse bebê e na absorção dos nutrientes. Então ele pode roubar nutrientes a ponto de desse bebê não conseguir absorver adequadamente, tá? Então
o recomendado é zero álcool. Eu sei que as mulheres ficaram tristes, né? Porque a gente gosta de tomar um vinhozinho, mas é por um tempo, né? Eu sempre falo que tem a vida inteira para tomar. Então é por uma boa causa, ainda bem, não é por um motivo de saúde, e sim por um motivo de vida, É. né? De uma vida que está ali em jogo, tá? Outro dia, eu não lembro, é que eu não bebo quase nada, não gosto muito, mas quando eu bebo é uma caipirinha. E uma vez eu fui lá em São Paulo num bar e ele fez uma caipirinha sem álcool pra mim, É. maravilhosa. Então, você vê. Era com o limão, a parte do meio do limão, que é bem azeda, e água com gás. Olha, só sei que passava tranquilo ali, viu? À vontade. Então, e você sabe Uma- que o paladar também muda tanto que às vezes a gestante que gostava tanto passa a não gostar mais por conta de que o foco é outro também. Não é? Agora ali a É, preocupação e a ansiedade é muito mais voltada para aquele bebê. E hoje as mulheres estão cada vez mais preocupadas com nutrir esse filho, né? Eu vejo que hoje a nutrição infantil, tá muito ali, as mães estão cada vez mais preocupadas. Não se preocupam com elas, mas se preocupam com o bebê, com o filho que está ali, né? Então eu acho que essa consciência bom. está muito maior hoje em dia, graças a Deus, né? Então esse É. álcool seria zero E, mesmo. e tem a Até cerveja sabe sem que, álcool também, né? oi? A cerveja sem álcool. Ah, sim. Até, inclusive a cerveja sem álcool existem algumas que têm uma porcentagem bem pequena, mas tem. Tá? Hum, Então, existe, eu não vou saber dizer marca agora, mas eu sei que tem algumas que tem um 0,0 alguma coisa, que acaba tendo um pouquinho. Até eu recomendo, por exemplo, própolis, que as grávidas perguntam muito, posso continuar usando própolis? Eu indico o própolis aquoso e não o alcoólico, por conta até mesmo é, desse pouco do álcool que vai ser consumido diariamente, né? Então, é preferível que seja, eu sempre indico o aquoso. eu tenho gestante que toma floral também. Tem que É, ser. sim. Acho que não pode mais, né? Porque é conhaque. Então, as farmácias de manipulação falam que é para tirar, para fazer a prensa mesmo da flor, né, do fitoterápico, que esse álcool não entraria na circulação sanguínea. Mas como sempre tem a opção no aquoso, é que o aquoso ele sempre encarece o produto, sabe? Então, muitas vezes Hum, acaba que a pessoa não quer fazer o uso por ser mais caro, mas seria o mais adequado, porque eu uhum. acho que tudo que é arriscado, né, ainda mais assim nesse momento, né, de Melhor gestação, não, né? eu não recomendaria, né? Uhum. Tá? E a última pergunta é o que não é permitido na gestação com relação à alimentação. Tá. Bom, vamos lá. Ponto principal que eu falo, que eu sempre analiso, é o excesso de cafeína. Então, por exemplo, aquela mulher que sempre foi acostumada a consumir ainda mais café expresso, que tem uma concentração de cafeína altíssima, né? Tem que ser controlada essa cafeína com certeza, tá? Então, cafeína é um Por ponto quê? que a gente tem que. A cafeína, como ela é termogênica, ela às vezes pode gerar até mesmo a questão da contração intrauterina, né? Isso comprometer também o desenvolvimento ali daquele bebê dentro da barriga da mãe, né? Se tiver mais para frente, mais ainda, que às vezes pode começar a ter sinais de contração mesmo. Mas a cafeína, além de tudo, em excesso, ela acaba diminuindo a absorção do cálcio. Então, isso, a gestante, pensando que a gestante ela precisa de mais cálcio, e a gente vai entrar com excesso de cafeína, vai fazer o efeito contrário, tá? Então, pode Uhum. tomar café? Pode, mas teria que rever o quanto essa mulher tomava para a gente reajustar agora na gestação. Então, seria assim, um café por dia? Porque um café expresso, ele Uhum. está equivalendo praticamente a quase três, se for um café coado. Né? Então, ficaríamos aí com, dependendo do tipo de café, com dosagens pequenas. E claro, quando a gente fala em cafeína, a gente só pensa no café, mas existem outros alimentos, outras bebidas que contêm cafeína, em concentrações altas, inclusive. Então, por exemplo, Coca-Cola, uma que já é péssima, né, para qualquer ser vivo, eu falo. Mas também tem a concentração de cafeína alta e os chás que levam cafeína. Então, chá mate, chá preto, chá verde, que também contém. Então, às vezes, troca o café por um chá mate e vai estar trocando seis por meia dúzia. Então, é importante Tem também chá abortivo também, né? isso, alguns chás sim. Então, sempre indico os chás mais básicos mesmo, né? Então, um chá de erva doce, um chá de camomila, aqueles que eu falo que ajuda, inclusive, para ficar até um pouquinho mais tranquila e tudo mais, tá? Outra coisa que eu não indico são os alimentos crus,
tá? Então, por exemplo, comida japonesa, pelo risco mesmo, né, de contrair uma bactéria, alguma Ah, coisa eu vou assim, sofrer, então. vai sofrer. Porque a gente fala Então, eu assim, vou você comer gosta mais bastante? agora, então, sushi. Você gosta? Mas muitas sofrem mesmo. E você sabe que a gente sempre fala, tem que ser um lugar confiável se for consumir, mas é tão difícil hoje em dia, principalmente em época de calor, não é? E aqui no Brasil é É, sempre muito calor, então o risco sei lá, de contaminar aquilo ali, de não estar bem refrigerado, é tão grande, né? E fora que é. também, se a gente for pensar em comida japonesa, tem a questão do shoyu também. Então, excesso de sódio para gestante, isso também vai Uhum. acabar sendo Inchar. agressivo também, né? Porque tem o sal de cozinha em excesso, que não deve. Tem esse shoyu que também vai ter uma concentração alta de sódio. Já está retendo líquido essa grávida, e ainda vai consumir mais alimentos que favoreçam, né? Isso, É. então também não. Então, excesso de sódio é um ponto também. E tomar cuidado com esses chás que também contêm cafeína na composição. O álcool, então, seria álcool, cafeína, os alimentos crus. E outra coisa importante que eu estava esquecendo, que é do açúcar, dos adoçantes artificiais. Então, também é uma pergunta bem frequente. Posso utilizar adoçantes na gestação? O ideal seria nenhum tipo de açúcar, seja ele açúcares ou adoçantes artificiais. O ideal seria isso. Agora, aquela mulher que não consegue ficar sem adoçar a bebida, então, se você for optar por um adoçante por conta de que às vezes a glicose está alterada, o mais hoje adequado seria o uso do xilitol, tá? Eu falo hoje por Uhum. quê? Porque adoçante é muito polêmico. Hoje você tem um estudo que tá tudo bem com o xilitol, daqui a um ano, de repente, não, ele já faz mal também, né? Então, É. os adoçantes de modo geral, mesmo, por exemplo, estévia, né? Que seria até então também adequado, mesmo ele já tem alguns estudos que falam ou desde a parte do intestino, de agredir esse intestino, ou então a questão de várias coisas que pode acontecer a longo prazo devido ao acúmulo desses adoçantes no organismo, né? Então eu sempre peço para que evite tanto um como o outro, tanto o açúcar, de qualquer forma, né, seja demerara, ou mascavo, ou mel, o que for, como os adoçantes artificiais por conta desses estudos que cada vez vêm surpresas, tá? Mas Uhum. hoje o xilitol seria, vamos dizer, o que se encaixaria mais para aquela gestante diabética, principalmente, tá? E ter uma alimentação fracionada, eu falo. Então, assim, a base para uma gestação saudável primeiramente, reveja o excesso de carbos refinados que você consome. Reveja a quantidade de fibras que tem na sua alimentação, se está ok ou não. Quando eu falo de fibras, não é simplesmente comer uma salada no almoço e no jantar. Isso daí não atinge a cota de fibras que a gente precisa. Precisa de muito mais do que isso. Então, eu preciso fazer uso de alimentos que me favoreçam, assim, na parte integral mesmo. Então, feijão. Tem mulheres que não tinham o hábito de comer arroz feijão antes da gestação, por conta das dietas que fazem, da moda e tudo mais. E a hora que entra na gestação, necessitam de um suporte maior. Então, é outra vida. Isso que as mulheres têm que entender, que são mais preocupadas, né, com dieta, com corpo, que é outra etapa da sua vida. Então, e esses alimentos vão ajudar bastante na contribuição desse fornecimento dessas fibras alimentares, tá? Uhum. Os líquidos com gás também são outros que eu não indico, por conta principalmente da questão azia. Então, vamos supor, eu vou tomar água, tá? Você vai tomar água com gás. Você pode sentir um alívio na hora que você toma aquela água com gás, mas depois a tendência é ter um efeito contrário, de ainda gerar Hum. mais suco gástrico ali, gerar mais azia, tá? Então, o ideal seria não utilizar muitos líquidos durante refeições, principalmente as mulheres que se queixam de azia, que vai favorecer ainda mais essa azia, tá? E a alimentação fracionada, como eu falei, então, evitar carboidratos refinados, aumentar o aporte de fibras, reveja o que você consome que tem açúcar adicionado, né? Os industrializados que a gente, hoje em dia, pela praticidade, acaba apelando para eles. Então, se organiza, é só questão de organizar. Se você conseguir se organizar um dia da semana para comprar os mais adequados ou elaborar coisas práticas. Quando eu falo de elaborar, de confeccionar, tem pessoas que apavoram. Ai, meu Deus, eu não tenho tempo para fazer. Não estou falando de coisa difícil, estou falando de coisas práticas que você perde ali uma hora para organizar tudo para a semana toda, né? Uhum. E que mais? E muita água, muito líquido para esse intestino também funcionar, porque de nada adianta colocar um monte de fibra, falar, eu estou usando aveia, eu estou usando linhaça e não está tomando água. Sem Então, água, piora, né?
aí vai piorar, vai fazer efeito contrário, né? E gorduras Aham. boas também são importantíssimas. Então, quando a gente fala em calorias, tem muitas mulheres que também falam, ah, eu não vou consumir nada mais que tenha gordura e passam a não utilizar nem o azeite de oliva para uma salada, por exemplo. Né? Então, a gente precisa de gorduras boas, vindas de azeite de oliva, vindas dos nuts mesmo, das castanhas, como eu falei, nozes e assim por diante. Né? Os peixes também, então as carnes magras, porém que tem sempre automaticamente gordura nelas, né? Então precisa sim dessas gorduras boas também para absorção de alguns nutrientes. Existem vitaminas que são lipossolúveis que precisam desses veículos para transportá-las também. Tá? Então a vitamina A, a vitamina D é uma delas também e tudo mais. Tá? E eu falo que o ponto fundamental é sempre ter o apoio das pessoas que estão ali do nosso lado, né? A gente se sentir É. bem, se sentir bonita, porque também quando tá grávida, tem mulheres que não se sentem bonitas, não é? Que triste isso. Porque não fizeram ensaio comigo. Eu acho que sim. Não é verdade? Tem que. Brincadeira! Não, elas nunca se sentem bonitas, tadinha. E eu acho tão lindo. Eu acho que é a Não fase é? mais bonita da mulher. Eu Não vejo é? uma barrigudinha, eu falo, ai, que linda. E elas, infelizmente, chegam mesmo no estúdio se achando gorda. É muita mudança, né? Tanto hormonal quanto Muito, física. Não muito. é confortável. Então, eu entendo. Sim, não é? Mas é tão gostoso. Depois a gente lembra e fala, ai, por que que eu não me achava bonita? Olha que linda que eu era. Mas depois que passou, né? E a É, maioria, sim, né? é. É, outra... Ainda bem que tem as fotos para relembrar. Isso, ainda bem. Ai, que delícia. Ainda mais quando é feita assim, com tanto capricho, não é? Com tanta Ai, nem fale, realidade, eu né? amo. Gostoso, que delícia. E sabe outra coisa que eu até agora lembrei de mencionar também a questão do consumo excessivo dos sucos, né? Então, tomar muito cuidado com esses sucos, tudo que é líquido, eu falo que a percepção é muito pequena. A gente não tem percepção, nossa, estou ingerindo muita calorias ou muito açúcar embutido ali daquela fruta, Uhum. que também acaba sendo um açúcar. Então, ficar atenta também a gestante com essa quantidade de suco consumido ao longo do dia, mesmo que seja um suco natural. Então, se você está com a glicose alterada, está com diabetes gestacional, esse suco ele tem que ser abolido praticamente, tá? Porque é muita frutose mesmo e não deixa de ser um açúcar, tá bom? Tá ótimo. Ah, eu amei, Ana. Queria ficar mais tempo falando Pena com que é você, que eu rápido, adoro. né? E olha, eu vou falar uma coisa para Adoro. você. Eu nunca tinha feito uma live, mas, gente, é um negócio meio difícil aqui, complicado, não é? Não sei como você tá me vendo, mas eu tô te vendo de um jeito e tô me vendo de outro. Verdade, eu tô me Ah, que vendo, tanto. eu tô me vendo tão longe, tão pequena, é assim mesmo? É É, assim? assim Ah, é mesmo. assim? Aham. Aqui tá ótimo pra mim. E eu tô vendo as pessoas aqui entrarem, e eu vi várias pessoas conhecidas aqui, mas só que eu falei, não vou nem começar a comentar, falar com as pessoas, porque senão eu vou me perder mais ainda. A hora que tiver bem expert, daí eu começo a falar, olha, pessoal, mas eu vi todo mundo aí, viu, gente? Que gostoso. Deixem, deixem uns comentários aí pra gente, falando se vocês gostaram da live, algumas perguntas que vocês tiverem. Isso. Porque às É vezes a tão pessoa gostoso. tem. É, e a pessoa às vezes tem uma pergunta tão específica também, né? Então a gente está falando uma coisa muito geral mesmo, né? E cada É, grávida é de um jeito e é muito individualizado mesmo, né? Então seria mais para dar essas dicas, esses pontos. Pode falar. eu acho fundamental, assim, não sei se todo mundo procura uma nutricionista, né, quando engravida, mas, gente, é muito bom procurar uma ajuda, porque às vezes você tem tanta dica para passar que mais do que fazer uma dieta, que é o que todo mundo pensa, é facilitar a vida da pessoa, né? Às vezes com algumas receitas práticas. Eu, ó, já vê um horário aí que eu vou querer me consultar com Ah, você. é? Mas você tá grávida? Não estou grávida. Ai, gente, agora eu falei, é novidade agora? Ao vivo? Não, mas já quero, né, me cuidar, porque daqui 2 anos eu quero engravidar. Ah, isso. E E é sabe o sempre que bom, é? né? E também eu falo que é o reajuste da família. Às vezes o casal procura, né? Até mesmo não só quando tá grávida, mas não cuidou às vezes na gestação e depois que teve um filho, aí eles começam a perceber que é importante demais a família toda estar em sintonia É. nesse sentido, né? Então, Uhum. quando o pai também vem, eu falo isso que é demais, né? Quando você vê, quando você percebe que é importantíssimo, é investimento. Eu falo sempre que investir na alimentação é um investimento que você não percebe no momento, mas a longo prazo você vê que é a melhor coisa que você fez na vida.
né? Porque isso, Com certeza. consequentemente, vai ser um investimento até no bolso futuramente, porque você não vai ter que ficar usando tanto médico, plano de saúde, dependendo de Remédios, remédios, com né? certeza. Farmácia, né? Então eu falo que é investimento para a vida mesmo, né? Você é apaixonada pela sua profissão e eu também. Aí eu vejo você falando isso, eu já penso, investimento em foto e nutricionista. Mas não é mesmo? Eu Ai, falo que é a que visão legal. nossa. A gente vê cada vez mais na prática, ainda mais quando é da área, né? A importância de tudo isso. E eu gosto tanto de tentar enfiar É, isso na cabeça das pessoas, mas é difícil porque às vezes a pessoa não está no momento para isso, né? Mas é, quando dá aquele estalo, né? Ela fala, não, eu tô vendo que realmente faz a diferença. Nossa, a gente fica muito feliz, não é? nem fale. Você me Não inspirou é? muito, ó. Vou querer marcar uma consulta. Isso, e você sabe que quando as mães já me procuram, né, as gestantes já me procuram com diabetes gestacional, é tão incrível, porque assim a gente faz mudanças pequenas, pequenas mesmo, coisinhas pequenas que eu falo que eu não gosto de fazer nada agressivo também, que não adianta. Quando a pessoa ela tem um hábito muito fora do que seria o ideal, não dá pra gente falar, ah, não, é uma pessoa que tá ali com hábito de anos, você não consegue É, lapidar ela do dia para noite. Mas você faz pequenos reajustes e depois de um mês, essa pessoa vai fazer um exame de novo e ela vê que ela tá tudo ô, como é Ana, normal. vai cair, viu? Vai cair Ai, porque vai dar um. Ah, não, ah, vai dar 50 minutos, desculpa. tá, o Falta quê? 10 ainda. Vai? Acaba o negócio, Verdade. enxerga? Como que é Ele, desse jeito? ele cai. Ah, é? Ah, não sabia. É, Ah, tá. mas pode Nossa, continuar, eu olhei errado o relógio. isso então. Aí automaticamente, né, quando a gente vê isso, depois de um mês a pessoa vai fazer o exame, ela fala, gente, eu mudei pequenas coisas e olha a consequência disso. Tô tranquila, tô com a minha glicose, por exemplo, normal, por pequenos reajustes, que às vezes é como eu falei, tá tão fora, né, que pequenas mudanças É, já fazem grandes diferenças, né? com certeza. E isso, eu acho que quanto antes melhor, porque imagina, vem uma criança aí. E aí, automaticamente, Aham, você educar é muito mais fácil do que depois ter que reeducar. E essa grávida, essa uhum, gestante, ela tá passando por essa reeducação que muitas vezes dói, eu falo que dói, por isso que quanto antes é melhor, né? Para que ela possa ensinar essa criança a como se alimentar. Porque o que vai adiantar ela querer educar uma criança corretamente nutricionalmente falando, se ela não tem os bons hábitos, né? com Então, certeza. isso serve não só para a mulher, mas para o homem também, né? Tem que ser exemplo, né? A criança Tem. copia, não tem jeito. E vai copiar cada vez mais, depois de um ano, então, mais ainda que querem copiar a alimentação da casa, da família, né? Mas, É. tá? Ai, muito obrigada. Então, já estou ansiosa pela próxima Ah, live. que delícia. Então, a próxima semana que vem, né? Semana que vem que nós vamos fazer? Isso. Tô aqui perdida nas datas. É Eu vou falar sobre a sobre lactação. As isso, lactantes, né? alimentação durante a lactação. Isso, na verdade, esse tema, eu recebo bastante mães perdidas mesmo na questão dieta, do que pode e do que não pode, e também na questão cólica do bebê. Ai, meu Deus, eu tenho cólica, ele nunca teve, o meu primeiro nunca teve, o segundo tem. Então, isso daí é uma coisa também que a gente vai falar. E sobre restrições muito severas na lactação. Tem mulheres que, por conta, acabam restringindo demais, a hora que vê, tá com anemia, tá com deficiência de vários nutrientes também, né? Então, semana Ah, que vem falaremos sobre isso. tá bom. Gente, compartilha aqui embaixo, tem um aviãozinho de papel, uma flechinha. Se vocês quiserem mandar essa live para alguma amiga que está grávida, é muito interessante. Aí ajuda também a gente a divulgar o trabalho lindo da Ana, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez, viu, Rafa? Adorei, tô Imagina, aqui, sou iniciante nesse negócio de live, mas até que foi bacana, foi bacana. Acho que eu não, fui já bem, né? foi maravilhoso, pode ficar tranquila. Um Obrigada, viu? beijo, Um gente. beijo, beijo. Obrigada, Até semana que pessoal. vem, Ana. Beijo, Tchau. tchau.